Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu estou com a igreja aqui, a IBRAP, há algum tempo já, tempinho. E a gente está aprendendo aí juntos, está servindo juntos também. E quando o pastor ele me chamou para falar, né, nesse dia, eu confesso que eu fiquei, Senhor, eu tenho um monte de coisa na cabeça, mas eu não queria falar nada que eu queria falar. Queria profundamente que o Senhor falasse alguma coisa específica no meu coração. E o Senhor foi me falando algumas coisas que às vezes a gente não leva muito em conta, a gente não dá muito valor a algumas coisas. A gente vai vivendo a vida um dia após o outro, meio que empurrando com a barriga sem prestar muita atenção em algumas coisas. E o Senhor me atentou para algumas coisas. Primeiro, queria falar sobre isso. A instrução, ela vem do Senhor, mas a disciplina para poder absorver essa instrução e praticar essa instrução, ela tem que ser nossa. Se a gente não tiver uma disciplina para praticar aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, vai ficar só na teoria mesmo. Nunca vai virar uma prática de verdade, porque a gente não vai conseguir ter sucesso naquilo que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. E eu queria falar sobre 4 disciplinas. Tem muito mais, mas eu queria focar nessas 4 disciplinas. A primeira disciplina que eu queria falar é a disciplina intelectual. A segunda, a disciplina emocional. Terceira, disciplina financeira. E a quarta, a disciplina espiritual. E eu queria trazer alguns textos bíblicos que falem sobre isso, para a gente poder entender que a Bíblia realmente fala sobre isso, não é nenhuma filosofia humana, nem nada. É a Bíblia que fala sobre isso. Amém? Eu queria pedir por Eliseu abrir a Bíblia aqui no telão, Provérbios capítulo 1. Provérbios 1, verso 1 mesmo, até o 7. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia e vocês vão estar lendo ali no telão. Essa Bíblia é a versão NVT, nova versão transformadora. Eu gosto muito dela porque ela é bem clara, não deixa muita dúvida assim. Provérbios 1, 1. Ok, diz assim, olha. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 2. Sua finalidade, o objetivo desses provérbios é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. E aqui vai falar de novo, verso 3. Sua finalidade, o seu objetivo é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-las a fazer o que é certo, o que é justo, e que a pessoa seja imparcial. Verso 4. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Verso 5. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Verso 6. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, cadê aqui? Verso 5. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios, os seus enigmas. Verso 7, que para mim é o mais importante de todos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a... Perceberam que repete a palavra disciplina um monte de vezes? Um monte de vezes. Disciplina, disciplina, disciplina. Por que Deus fala tanto em disciplina, será?
Simples. Se a gente não tiver disciplina, a gente não faz nada. Correto? Vou dormir. Estou com preguiça de levantar para escovar o dente. Tem que ter disciplina. Estou com preguiça, mas eu tenho que levantar. Tem que escovar o dente antes de dormir. Tem que fazer uma coisa. Disciplina. Se a gente não tiver disciplina, a gente não faz nada. A gente não faz nada se não tiver disciplina. E o verso 2 e o verso 3, eu queria destacar eles de novo aqui. Verso 2, verso 3. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. O objetivo de Provérbios é para que a gente seja pessoas disciplinadas. Quem aqui quer ter uma vida bem-sucedida? Todo mundo. Todo mundo. Todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida. E o que a gente pode fazer para ter uma vida bem-sucedida? Está no verso 3. Ela diz claramente, Salomão diz claramente como ter uma vida bem-sucedida. Olha só. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida. Se a gente tiver uma vida disciplinada, ser bem-sucedido é só consequência. É só a consequência de ter uma vida disciplinada. Amém? E beleza, disciplina em quê? Tem um monte de coisa para ter disciplina. E aí eu queria trazer esses 4 pontos que eu falei para vocês. Repetindo. Disciplina intelectual primeiro. Segundo, disciplina emocional. Terceira, disciplina financeira. Precisa ter disciplina financeira. E o último, disciplina espiritual, que é importantíssimo também. Vamos lá, disciplina intelectual. Atos capítulo 7. Atos, por favor, lá, Eliseu. Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, versículo 22. No final, se vocês quiserem que eu passe os versículos que eu li aqui, eu posso passar para vocês também, para vocês lerem em casa com mais calma, refletir, tá bom? Atos 7, 22. Diz o seguinte. Cadê aqui? Aqui está falando sobre Moisés. Estevão, ele está dando o seu testemunho. Lembra do episódio em que Estevão se levantou para falar que os judeus tinham desprezado a pregação de Jesus e tinham matado Jesus? Estevão pega desde o começo ali e vem trazendo toda a história do povo de Israel e como o povo de Israel tinha desprezado a disciplina do Senhor. E aí Estevão chega em Moisés e ele fala assim sobre Moisés, olha. Verso 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria e ações. Moisés ele foi disciplinado em toda a sabedoria dos egípcios. Os egípcios, até hoje, ela é referência em disciplina intelectual, é impressionante. E é interessante que Moisés ele foi disciplinado desde pequenininho na sabedoria dos egípcios. E é irônico, porque quando Deus chama Moisés, e diz aqui, olha, que ele era poderoso em palavras. Poderoso em palavras. E aí quando Deus chama Moisés, o que é que Moisés fala? Eu não sei falar. É engraçado, né? É irônico isso. Eu não sei falar. Deu uma de vítima ali, né? Todo coitadinho. Mas Estevão está falando que ele era poderoso em palavras e ações. Mas vamos lá. Moisés, ele foi educado e ele estudou muito toda a sabedoria, a língua egípcia, toda a cultura egípcia. Então Moisés era um cara intelectualmente forte. Amém? Outra pessoa, Daniel capítulo 5, versículo 12. Daniel capítulo 5, versículo 12. O que falar de Daniel? Um homem sábio. Daniel 5, verso 12. Vamos abrir bastante a Bíblia hoje. Daniel 5, 12. Amém? Ok. Esses homens, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária. Ele era um cara muito inteligente. E é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar
enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dará o significado da inscrição. Foi o tempo em que Belsazar, ele tinha, com o exército dele, roubado o templo sagrado do Senhor, tinha pegado os utensílios do templo, tinha pegado as taças de ouro, que era usado na adoração a Deus, e ele levou para a Babilônia e estava numa noite de orgia, prostituição, bebedeira, um monte de coisa. Estava lá farrando, bebendo vinho, bebendo um monte de troço lá, com as taças de ouro que era usado na adoração do Senhor. É muita ousadia, não é não? Foi o que aconteceu, ele estava lá tudo bebendo, tudo farrando, do nada, a parede começou a aparecer uma inscrição, começou a aparecer, riscar a parede, e foi escrito o nome, né? Mene, Tekel, Parsim. E aí ninguém sabia o que era aquilo, porque era uma língua meio estranha, né? Essas 4 palavras, Mene, Tekel, Parsim. E aí eles ficaram, e agora? Como que a gente... O que significa isso? Por que esse negócio apareceu do nada aqui? E aí foi onde lembraram de Daniel. Por que lembraram de Daniel? Porque Daniel tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, da estátua. Lembra de Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua? E Daniel deu a interpretação. E aí lembraram de Daniel. Ei, tem um homem que ele sabe interpretar. Ele tem uma inteligência extraordinária. E aí chamaram Daniel e Daniel falou. Olha, Mene, Tekel, Parsim. O seu reino foi pesado e achado em falta. Quer dizer, você está em erro diante de Deus. E o próximo significado que ele fala é: pesado fosse na balança e achado em falta, e o seu reino foi entregue aos medos e persas. Quer dizer, um outro reino que, naquela mesma noite, nem virou o dia, naquela mesma noite, os medos e persas vieram, atacaram a Babilônia, matou Belsazar e matou todo mundo que estava ali. E aí eles tomaram o reino, e aí foi o terceiro império mundial mais forte aí que a gente conhece na história, que é os medos e persas. Que lembra da história lá de Daniel jogado na cova dos leões? Foi desse império, os medos e persas aí. Mas vamos continuar aqui. Então Daniel, ele era um homem extraordinariamente inteligente. Ter uma mente com um conhecimento que me levará a chegar em grandes lugares. Simples. Eu quero crescer na empresa que eu trabalho. De qualquer jeito cresce? Ou eu preciso me profissionalizar? Eu preciso fazer cursos técnicos, eu preciso estudar, eu preciso parar, sentar, colocar livros na frente, estudar, me desenvolver como pessoa. Sim ou não? Sim. Se desenvolver intelectualmente, a gente precisa de disciplinas intelectuais. E aí tem uma pergunta que eu acabei colocando aqui. Como está a minha disciplina intelectual? Eu estou buscando conhecimento ou eu estou estagnado? Estou parado, só vivendo um dia após o outro? Eu já tenho um emprego mesmo. Então, só que vamos lá, eu tenho um emprego, mas eu sou uma pessoa que a empresa realmente precisa e depende? Ou qualquer pessoa toma o meu lugar? Entendeu? Eu tenho uma profissão, eu exerço uma profissão dentro da empresa. Aí eu estudei, eu fiz aquilo e eu tenho uma profissão e a empresa me chamou por causa da minha profissão. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho uma profissão. Ou eu sou uma pessoa que qualquer pessoa pode tomar meu lugar? Se eu sou uma pessoa que qualquer pessoa pode tomar o meu lugar, isso é muito perigoso. Eu posso ficar desempregado a qualquer momento e eu posso fazer com que minha família passe dificuldade. Então é necessário a gente buscar disciplina intelectual, estudar, se desenvolver como pessoa, para que a gente seja uma pessoa importante onde a gente esteja. Quando eu falo isso, fica um negócio meio estranho, sabe por quê? Eu falo para vocês. De geração em geração, infelizmente, vem se pregando
um evangelho errado quando se fala em se desenvolver como pessoa. Fica parecendo, toda vez que fala sobre se desenvolver, fala sobre dinheiro, já vem aquele negócio, não, mas toma cuidado para não se corromper, cuidado. Eu não sei se vocês passam isso pela cabeça de vocês, mas infelizmente, por muito tempo se pregou um evangelho que você crescer como pessoa é quase pecado. A gente tem que ser desprezado, humilhado, a gente tem que viver lá bem humildezinho. Cara, isso não vem de Deus. Vamos olhar os homens de Deus. Davi era um Zé Ninguém? Davi era o rei de Israel, meu amigo. Salomão era pobre? Salomão era pobre? Não. Jó passou pelo que passou, mas Jó tinha, e Abraão, outros e outros. Então, esse evangelho de que a gente tem que viver ali na miséria, cara, esse não é o evangelho de Jesus. Jesus falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente tem que ter uma vida boa, até porque a gente precisa ter uma vida onde a gente possa ajudar os outros também. Agora, como que eu vou ajudar os outros se eu não tenho nem para mim? Como que eu vou... Entendeu? Precisamos ter uma disciplina intelectual, nos desenvolver como pessoa, para que a gente possa crescer na vida. Ah, mas Jesus está voltando. Sim, mas enquanto ele não voltar, eu tenho que crescer como pessoa. Ah, mas Jesus falou assim, olha, Pai, Jesus estava orando pelos discípulos, Jesus falou assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha o que Jesus falou, Pai, eu não peço que os tires do mundo. Aqui é o lugar deles, o Senhor criou a terra para eles. A terra é deles. Mas eu peço que os livres do mal, que não se afaste do Senhor. Mas eles têm que se desenvolver aqui como pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? A segunda é o desenvolvimento emocional. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Isso daqui é muito importante, mas muito importante. Provérbios 4, 23. Diz o seguinte: acima de todas as coisas, todas, guarde o seu coração, pois ele dirige o quê? O rumo da sua vida. Olha só o que é que diz. Acima de todas as coisas, guarde, proteja o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O meu rumo está indo para onde? Depende de como está o meu coração. E o que é coração? Quando a Bíblia fala, nesse sentido aqui, que Provérbios está falando, é a nossa vida emocional, são as nossas emoções. Como estão as nossas emoções, vai dizer o rumo da minha vida. Para onde eu vou, como que eu vou andar. Se eu sou uma pessoa que eu estou todo ferido, todo machucado, pessoas que me machucaram, infelizmente, eu ainda não consegui aprender a perdoar, aprender a deixar para lá. Se eu sou uma pessoa totalmente ferida, infelizmente o rumo da minha vida não é indo para um lugar muito legal. Eu preciso proteger o meu coração. E como que protege o nosso coração? Vou dar um exemplo. Primeira coisa para a gente proteger o nosso coração é todas as coisas que já aconteceu, tudo aquilo que já passou pela nossa vida, a gente sentar, refletir e aprender com muita disciplina a perdoar e a deixar para lá. Felipe, mas é injusto. Vou falar uma coisa. Perdão não é absorver a pessoa. Um dos obstáculos maiores que a gente tem do perdão é achar que perdão é a absorção da pessoa. Como assim? Aquela pessoa me traiu. Perdoar. Se eu perdoar é como se eu estivesse dizendo que ela não está tão errada. Nada a ver. Perdão não é absorção. Não estou absorvendo a pessoa da culpa dela. Ela é tão culpada quanto antes de eu perdoar ela.
Eu perdoei ela, ela continua tão culpada quanto antes, só que agora com a consciência dela. Entendeu? Perdão é eu decidir não carregar mais esse peso nas minhas costas. Quando eu perdoo, eu decido pegar esse peso e deixar. Falar assim, olha, eu não vou mais estar carregando esse negócio, empurrando, arrastando essa mochila pesada. Vou deixar. A pessoa, o erro que ela cometeu comigo, continua sendo um erro e ela tem que pedir perdão a Deus. Da minha parte, eu decidi não crucificar mais ela. Eu decidi deixar para lá. Quer dizer que eu vou voltar a ser amigo da pessoa de novo? Não. É muita burrice. É pedir para ser traído de novo. É pedir para ser traído de novo. Pedir perdão não dar o perdão não é ser besta. A pessoa, quando trai a nossa confiança, a gente decide a não guardar mais ódio da pessoa. Mas eu não vou abrir as portas da minha casa como no começo. Agora eu vou estar com o pé atrás na pessoa. Entendeu? Mas eu preciso proteger o meu coração. Eu preciso aprender a deixar o meu coração em paz. Um exemplo. Quando eu deito para dormir, que tipo de pensamentos vem à minha cabeça? Será se vem lembranças de alguém que me machucou, alguma coisa? Esse é um termômetro muito certo. Quando eu vou dormir, eu consigo dormir já direto, ou tem algumas coisas na minha consciência que fica meio que martelando? Alguma coisa que fica me impedindo de ter uns... Se acontece isso, eu preciso resolver isso, porque o meu coração não está protegido. Não está protegido o meu coração. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Vamos indo. 1 Reis, capítulo 19. Ok. Verso 1 mesmo. Até o 4. Vamos lá. Lembra do episódio que Elias ele tem um confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias tem um confronto ali com os profetas de Baal. Vamos orar para ver que desce fogo do céu. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Tem todo aquele episódio. Elias ora pedindo chuva. A Bíblia diz que Elias desceu espada em todos os profetas de Baal. Ele matou todo mundo. E aí acontece uma coisa no verso 1 do capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Acabe e Jezabel são casados, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Quer dizer, eu vou te matar do mesmo jeito que você matou os profetas de Baal. Verso 3. Elias teve medo e foi a uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. 4. Depois foi sozinho para o deserto. Largou a companhia dele. Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. O que aconteceu com Elias? Elias, ele não protegeu o coração dele. Ele deixou com que as palavras de Jezabel entrassem no coração dele e bagunçassem a saúde emocional dele. Agora vamos entender, Elias tinha acabado de matar, a Bíblia diz que era 800 profetas de Baal. Ele tinha acabado de matar 800 profetas de Baal. E uma mulher mandou uma mensagem falando: amanhã, até essa hora, se eu
que os deuses me castiguem se eu não fizer com você do mesmo jeito que você fez com os profetas de Baal. A Bíblia diz que o homem pirou, fugiu, ficou com medo. Um pouco mais na frente aqui diz que ele entra numa caverna, ele entra num estado de depressão, porque os sintomas que mostra aqui dele é um sintoma de depressão. A pessoa, quando está com depressão, ela não quer comer, ela só chora, ela só quer ficar deitada, ela não quer ver ninguém, ela quer se isolar do mundo. Foi exatamente o que Elias fez. Entrou na caverna, deitou, ficou chorando, não queria comer, aí Deus manda lá um anjo, o anjo vem, acorda ele para ele comer, ele come, e em vez dele se levantar e ir para cima, ele volta a dormir de novo, o anjo vem, acorda ele de novo, em vez dele, ele dorme de novo, e ele ficou naquela situação ali, olha, ele entrou num estado de depressão profunda. Agora, por quê que ele entrou num estado de depressão profunda? Porque ele não protegeu o coração dele. Ele deixou com que as palavras de Jezabel entrassem no coração dele. Então, se tem uma coisa que a gente precisa ter, pessoal, é disciplina emocional. A gente precisa entender quem nós somos em Deus, quem nós somos como pessoa e blindar o nosso coração. Vem palavras ofensivas, vem pessoas querendo nos machucar, blinda o coração. Não deixa essas palavras entrar. Porque se entrar, vai dar ruim. Como assim vai dar ruim? Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Se o meu coração não estiver protegido, o rumo da minha vida não vai ser muito bom, não. Entendeu? Terceira, disciplina. Disciplina financeira. Disciplina financeira. Agora nós vamos lá para Provérbios. Está acabando, pessoal. Provérbios não, desculpa. Gênesis. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Gênesis 41. Eu estou passando o mais rápido possível aqui. O mais rápido que eu posso. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Mas eu falo para vocês que isso daqui é muito importante. Se a gente não tiver essas disciplinas na vida, infelizmente a gente vai sofrer muito, a gente vai apanhar muito da vida. E olhe lá se a gente conseguir se desenvolver de verdade. Porque a gente vai ficar, sabe como? Lambendo as feridas. Vai apanhar da vida e vai ficar lambendo as feridas. Apanhando e lambendo as feridas. Uma ferida nem cicatrizou ainda, a gente já cria outra. Por falta de disciplina, falta de autocontrole, entre outras coisas. Gênesis 41, versículo 25. Ok, vamos lá. José respondeu. Lembra do sonho de Faraó, que ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas? Vocês conhecem a história, né? Verso 25. José respondeu. Os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao Faraó de antemão, antecipado, o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste, representam 7 anos de fome. 28. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao Faraó de antemão o que ele vai fazer. 29. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito, pois depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. Olha só que coisa pesada. Olha o verso 31. A escassez de alimento será tão terrível,
que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Será que ia ser forte o negócio? O povo não ia ter mais nem lembrança do tempo de fartura. Verso 32. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus. E Ele os fará acontecer em breve. Agora, a solução do problema. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham que tanto? Quanto? 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Coloquei aqui até o verso 36. Os anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzidos nos anos bons que virão e levá-los para os armazéns de Faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Vamos lá. Deus, o próprio Deus, deu uma mensagem para José. Faraó tinha sonhado lá, ficou quase doido, não sabia o significado do sonho e mandou chamar José. Por quê que mandou chamar José? Porque uma pessoa lembrou de José que ele tinha interpretado um sonho de uns presos lá. É que quando a gente vive uma vida com Deus, as pessoas lembram. As pessoas lembram. Sabe o que é interessante? Quando a gente é uma pessoa de Deus, quando a gente honra Deus de verdade, quando a gente vive uma vida digna de Deus, quando as pessoas que não estão muito afim de andar com Deus começam a passar por BO, elas lembram da gente. Sabia disso? Eu acho que eu vou sentar com fulano para conversar com ele, porque eu precisando... Entendeu? As pessoas lembram. Só um detalhe. Quem aqui, eu estava conversando com um pastor ontem, lá na quadra... Ontem, né? Foi ontem? Isso. Eu estou perdido. Lá na quadra de vôlei, a gente estava lá com os jovens, e eu falando para ele, né, para o pastor, sobre o 3º mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Pelo menos eu não sei vocês, mas pelo menos eu, de toda a minha caminhada com Deus, sempre me ensinaram que tomar o nome de Deus em vão era falar o nome de Deus em vão. Vocês também, assim? Tipo, eu estou conversando uma conversa que não é nada legal, e aí coloco o nome de Deus no meio. E aí eu tomo o nome de Deus em vão. Foi assim que vocês aprenderam também? Não é isso. Tem nada a ver com isso. A palavra tomar ali no hebraico é a mesma palavra que é usada quando Jesus fala assim, olha, aquele que não tomar sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. É a mesma palavra. Não é um tomar de dizer, de falar, é um tomar de carregar. Aquele que não tomar a sua cruz, é falar a cruz? É beber a cruz? Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, o que é isso? Aquele que não pegar a sua cruz, colocar nas costas e carregar, não é digno de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Carregar o nome de Deus. Sabe o que significa isso? Eu professo que eu sou de Deus. Então eu carrego o nome de Deus. O que eu posso fazer para carregar em vão? Eu digo que sou dele, carrego o nome dele, só que a minha vida, as minhas atitudes diz outra coisa. Meu testemunho diz outra coisa. Eu estou carregando o nome de Deus em vão. É pesado ou não é isso daí? É bem pesado. Mas vamos lá. Faraó
ele fez exatamente o que José falou. Ele guardou o que tanto? O que significa 1/5? 20%. 1/5 de um todo é eu pegar o todo aqui e separar por 5. 1/5, pega 1/5, 20% de tudo aqui. Então, qual foi a instrução de Deus para Faraó? Faraó, é o seguinte: de toda a prosperidade que tem no Egito, não coma tudo, não esbanje. Ah, tem de sobra, vamos comer à vontade, vamos jogar para os cachorros. Não, guarde 20%. Vai guardando, vai estocando 20%. Porque quando chegar o momento em que não for tão bom, você vai ter guardado, porque você guardou. Vai guardando 20%. Por que 20%? Porque depois de 5 meses, tem o 100% de um mês. Depois de mais 5 meses, a gente tem 2 meses guardado no momento de emergência. Vamos colocar na prática isso? Vou dar exemplo. Na minha casa funciona, pago aluguel, água, luz, internet, comida, algumas contas. Eu preciso de 3 mil reais para poder manter o mês certinho. Exemplo, né? Significa isso. Eu vou trabalhando e pego 20% desses 3 mil reais e vou guardando, não gasto. Vou guardando. Depois de 5 meses, eu tenho 3 mil reais guardado. 3 mil. Depois de mais 5 meses, eu tenho outros 3 mil, 6 mil. E ali eu vou juntando. Se acontecer um problema de eu ficar desempregado, impossibilitado de trabalhar, se eu fiz isso 3 vezes, 3, 5 meses, significa que, mesmo impossibilitado de trabalhar, eu tenho 3 meses de sobrevivência. Sem precisar me endividar com o banco, sem precisar estar pedindo emprestado para ninguém, sem precisar estar me humilhando para nada. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é disciplina financeira. É você ir montando um fundo de emergência, para que no momento de necessidade, a gente não fique doido. O que foi que aconteceu nessa pandemia? Veio a pandemia. Quantos aqui tinham um fundo de emergência guardado? É B.O., não é não? Quando bateu a pandemia, a gente ficou quase doido, meu amigo. Porque não tinha de onde tirar, as empresas fechando. A gente começou a pensar, será que a empresa que eu trabalho vai me mandar embora? Se mandar, deu ruim total, entendeu? Então, disciplina financeira. Disciplina financeira é apenas filosofia humana, coisa do mundão? Ou é a Bíblia que ensina? Tem até um provérbio de Salomão que ele fala assim, olha, observe a formiga, ó preguiçoso. Ele chama de preguiçoso ainda. Observe a formiga, ó preguiçoso. Durante todo o verão, ela armazena o estoque de sua comida, para que no inverno ela tenha com que sobreviver. O que acontece no inverno com a formiga? Desaparece. Ela se toca lá na casa dela, entendeu? Ela tira, ela hiberna, né, como diz. Só que vamos lá, elas ficam passando fome lá no formigueiro delas? Ou elas juntaram o ano inteiro para aquele momento? Assim que a gente tem que fazer. A pergunta é, a gente faz? A gente precisa começar. Eu sou, não sei o quê. Todo mundo, acontece isso com todo mundo. Aprendemos isso, vamos começar a fazer isso? Vamos tentar guardar esses 20%? Vamos praticar o que a Bíblia fala sobre disciplina financeira? Amém? E a última para fechar é a disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Vamos abrir em Daniel mesmo. Está finalizando, pessoal? Daniel capítulo 6, versículo 8. Quantos aqui já tinham ouvido sobre disciplina financeira dentro da Bíblia? Quantos aqui já tinham ouvido? 1, 2, 3. Olha, 3 de um monte. Você vê como são coisas que a gente precisa dar um pouco mais de atenção.
Daniel capítulo 6, verso 8. E aqui. Lembra lá de Daniel na cova dos leões? Verso 8. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e persas. Lembra que eu tinha falado? Daniel já está no Império Medo-Persa aqui, ó. Que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Aqui foi uns puxa-saco de Dario. Vocês conhecem a história, né? Uns puxa-saco chegou e falou: olha, rei, faz um decreto lá para que ninguém possa adorar outro Deus a não ser o Senhor. Que o Senhor seja um Deus. E aí ninguém vai orar para outro Deus, para outra entidade. Todo mundo que orar, que se prostrar, tem que se prostrar para o rei. Mas é porque eles queriam colocar Daniel em maus lençóis, como dizem. Vamos aqui. Verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinalada, foi para casa. E, o que a Bíblia diz? Olha só. Como de costume, se era de costume, ele fazia todo dia, correto? Como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Daniel tinha disciplina espiritual. Como de costume, todo dia, ele orava 3 vezes por dia. E ainda tinha um canto específico. Ele ia para a janela, abria a janela. Por que ele abria a janela? Porque dava de frente para a região de Jerusalém. E ele ficava pensando no templo de Jerusalém, onde adorava o Deus de Israel. Vamos continuar? Verso 12. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, ó, os fuxiqueiros aqui, ó. Aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Com os amigos desses, ninguém precisa de inimigo, né? Então, pessoal, disciplina espiritual. A gente precisa ter disciplina espiritual. Tem uma escritora americana que ela diz o seguinte: se eu não encontrar Deus nas primeiras horas da manhã, dificilmente encontrarei Ele durante o dia. O que significa isso? Se eu acordar e já não colocar os meus pensamentos em Deus, orar ao Senhor, pegar a Bíblia, orar, dificilmente durante o dia eu vou ter tempo, eu vou ter concentração para parar tudo que eu estou fazendo, ter um momento. Difícil, muito difícil. Quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia e orar só de manhã? Não, mas o dia é outro quando a gente começa já conversando com Deus. O dia é outro. Então, resumindo, pessoal, para a gente acabar. 4 disciplinas. Eu poderia ter acrescentado mais um aqui, mas ia ficar muito longo o negócio aqui. Primeira disciplina, disciplina intelectual. Nós precisamos nos desenvolver como pessoa. Nós precisamos nos desenvolver profissionalmente, intelectualmente, para que a gente possa crescer na vida. Segundo, disciplina emocional. Nós precisamos proteger o nosso coração. Não deixar com que as palavras de Jezabel entrem no nosso coração e nos faça abandonar tudo. Depois, disciplina financeira. Lembra? Vamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, começar a guardar os 20%? É simples. Vamos fazer aqui na prática, simples.
Chega em sua casa, preste atenção no que eu vou falar agora, olha. Chega em sua casa, pega um papel e uma caneta e começa a listar as contas que você precisa todo mês pagar. É sério, eu não estou brincando. Sério. Começa a listar a conta de água, quanto? De luz, quanto? Aluguel, quanto? Vai anotando. Chegou no final lá de umas 5 folhas. Igual, total, 5.500. Deu tanto. Beleza. Pega lá na calculadora, se você não for muito bom de memória. Tanto dividido por 5. Tanto. Então esse valor aqui é 20%. Felipe, como que eu vou guardar esse daqui se eu não tenho nem para pagar as contas do mês? A gente precisa começar a cortar gastos. Tem coisas que a gente gasta durante o mês que se a gente não fizer, não vai morrer. Não vai dar infarto, não vai ter um ataque fulminante. Tem coisas que a gente pode cortar para poder a gente começar a ter disciplina financeira. E a gente vai cortando os gastos inúteis, deixando os necessários, e vai começar a ter disciplina e guardar aqueles 20%. Para que no momento de emergência, a gente não precise estar se humilhando diante de banco, pegando empréstimo de 5.000 para pagar 20. É assim ou não é que acontece? No momento do desespero, meu amigo, eles metem a faca e, infelizmente, a gente não pode nem reclamar porque a gente está precisando. Não pode nem reclamar, meu amigo. Você tem que pegar o dinheiro e se virar. Entendeu? Então, disciplina financeira. E o último, e não menos importante, pelo contrário, o mais importante, por isso que eu deixei por último, disciplina espiritual. Vamos ter o nosso momento com Deus todo dia. Eu não consigo parar 3 vezes por dia para orar. Mas não precisa parar para orar. A gente tem que estar em oração direto. Aí tem um momento específico que a gente para orar. Você acha que Daniel orava só 3 vezes por dia? Ou ele parava para se ajoelhar diante da janela lá para Jerusalém e orava? Ele orava direto, mas tinha 3 momentos específicos que ele parava tudo. E aí ele ia orar. Amém? Deus abençoe vocês. Pode vir, pastor.